Eu fui percebendo mais do que nunca que há tantas coisas com as quais nos preocupamos, agitamos e tentamos fazer acontecer por nossa conta ou convencer as pessoas a fazer. E apenas ore. Sim. Ore e confie em Deus, porque Ele pode fazer num instante o que não conseguimos durante a vida toda. Sim. E então, seja positivo. Especialmente se você está orando pelos seus filhos. Não vá sentar-se com uma amiga e falar sobre como tudo está ruim, sabe? Sim. Agora, você pode dizer a verdade, mas pode fazê-lo de uma maneira positiva. Sabe, eu orei, acredito que Deus está trabalhando e... Sabe, neste momento você poderia pedir uma oração nesta ou naquela área, mas não. Negue suas próprias orações, dizendo o oposto do que você orou. Agora, deixe-me te perguntar sobre isso, Sim. porque eu concordo completamente com você, absolutamente. Que bom, seria ruim se discordássemos online. Quero dizer, na Seria TV. interessante, mas não é isso que vamos fazer mesmo. hoje. Mas quando você está em uma posição em que você está vendo evidências do contrário e você está vendo seus filhos... alguém que eu amo agora, que está passando por um momento muito difícil e é uma amarra da qual aquela criança parece não conseguir se desvencilhar. E às vezes passam anos e você não vê nada acontecer. E você continua se mantendo em cima da palavra. Como você não abre mão? Como você continua, sabe, confiando? Como quando você não... abre mão? Bem, esse é um bom ponto. Você não abre mão da promessa, mas abre mão do que tem que fazer. Então, Sim. o que você segura e o que você deixa ir? Há uma escritura, acho que está em 1 Tessalonicenses, que diz: enquanto estamos crendo, Deus está trabalhando. E isso foi muito importante para mim, porque quando nós temos uma vitória, não é quando Deus começou a trabalhar. Sim. E especialmente quando estamos orando por outras pessoas, você tem a vontade delas lutando contra e Deus não vai forçar ninguém a fazer nada. Ele vai lidar com elas, enviará pessoas para falar com elas, vai mostrar-lhes várias coisas. Sabe, elas sentirão o peso das consequências do que estão fazendo, mas Ele não força ninguém a fazer nada. E assim, uma das coisas que é bem interessante é que às vezes quando você começa a orar por alguém, eles pioram em vez de melhorar. Sim. E se não tiver cuidado, você pode jogar sua fé fora e pensar, isso não está fazendo bem a algum. Mas isso é quase como sinal de que Deus está trabalhando, porque, sabe, quando Deus está lidando com você, te convencendo de algo em sua vida, isso vai fazer você agir. Sim, as pessoas lutam contra. Ficam pior, não melhor. E assim, sabe, eu aprendi a dizer, especialmente quando sinto, isso não está fazendo bem algum, não está funcionando, eu digo em voz alta, se eu estiver em um lugar onde eu possa falar, Deus está trabalhando nesta situação e eu verei o resultado no tempo devido. Isso é bom. Eu amo que você disse que Deus não está apenas trabalhando quando você vê a resposta. Ele tem trabalhado o tempo todo. Como saber, como pais, a como responder a um filho em necessidade? Você os resgata? Você os deixa sofrer algumas consequências? Bem, eu acho que depende do filho, depende da situação, assim como quanto tempo você espera para simplesmente recuar e deixá-lo sofrer as consequências. Mas, obviamente, qualquer pai vai começar tentando falar com seu filho, sabe? Sim, bem, queremos resolver o problema para eles. raramente funciona, às vezes pode ser, sabe? Mas vamos supor que não funcione, então, sabe? A questão é que se você continuar tentando falar com eles sobre isso, tentando falar sobre isso, eles simplesmente acabam te desligando. E isso deixa você ainda mais brava ou às vezes pode até piorar tudo com eles. Então nós temos que ser sensíveis sobre quando eu recuo e sobre quando eu continuo. Então é óbvio que se você vê que o que está fazendo não funciona, você ora. Você ora para que Deus faça as mudanças. Eu muitas vezes oro para que Deus envie o trabalhador perfeito. Quando estou orando por alguém que não foi salvo ou sabe que se desviou do caminho, eu oro não necessariamente para que Deus me use, porque posso não ser a pessoa que Ele quer usar, mas para que Deus envie o trabalhador perfeito no caminho deles, que possa dar uma palavra no devido tempo.
Às vezes, a mesma coisa pode ser dita a alguém 100 vezes e ele não entende. Então, de repente, se for o momento certo... Certo. É como... Trabalhador perfeito. Não te irrita quando alguém chega em casa com essa grande revelação sobre algo que você disse a ele 300 vezes e ele nunca sim. entendeu? É como isso que eu tenho dito o tempo todo. Sim, é tão difícil ficar feliz e tentar não dizer eu tentei te dizer isso, sabe? Blá, 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 blá. Sim. E assim... Mas acredito que chega um momento em que não estamos ajudando quando tentamos ajudar. E você sempre continua orando, mas às vezes você tem que recuar e simplesmente não resgatar esse filho de qualquer coisa em que ele esteja se metendo. E compartilhei com você que meu filho mais velho, que está no comando de nossas missões aqui, então ele também superou seus problemas. Quando ele era adolescente, ele estava em alta velocidade uma noite em seu carro e quando a polícia tentou pará-lo, ele não parou, sabe? Ele tentou de todo jeito fugir deles. Ele acelerava, sabe? Tentando de todo jeito fugir. E ele acabou preso. Então, ele nos ligou. Dave teve que ir lá tirá-lo da cadeia. Agora, Dave nunca ameaçava nossos filhos sem cumprir o que ele falava. E assim, meus filhos sabiam que se Dave dissesse algo que estava falando sério comigo, era um pouquinho, sabe? Porque às vezes eu dizia algo com raiva como, você não vai sair dessa casa por 6 meses. E então, no dia seguinte, pensava, espera um minuto, isso vai punir mais a mim do que a eles. E talvez eu os prendesse por 3 dias e depois dizia bem, eu os deixava sair, mas se Dave falasse algo... Iria acontecer. Iria acontecer. E então ele disse ao nosso filho, eu vim aqui esta noite para tirá-lo da cadeia, mas quero lhe dizer, se você fizer isso de novo, você vai passar a noite aqui. E talvez alguns dias, porque não farei isso mais. Sim. E essa foi a última vez que ele foi para cadeia. E isso, eu sei que é difícil se você tem um filho viciado em drogas, sei que é difícil se você tem um filho que... não sei, ande com pessoas erradas, tomando decisões erradas. Sim. É difícil simplesmente recuar, sabe? E deixar que Deus lhes ensine algo. Mas essa é a questão sobre o livre-arbítrio. Cada escolha que você faz vem com uma consequência. E se Deus não nos livra de nossas consequências, então... nós não devemos ser tão rápidos em tentar livrar as pessoas das delas. Você tem que ser misericordioso, tem que ajudar as pessoas. Não estou dizendo para não ajudar os seus filhos, ou dizendo para você não resgatá-los. Mas há um momento, sabe, em que você não... está ensinando eles você naquele momento. está habilitando eles se continuar fazendo isso. E assim, sabe... as crianças mudam, elas crescem, mudam e se você tem um adolescente, se alguém tem um adolescente que parece que... eu me lembro que 2 dos meus filhos, eu pensava, como você vai sair de casa e viver por sua conta? Sabe, uma das minhas filhas era muito desorganizada, muito indisciplinada. Agora, é hilário porque ela cuida de mim. Mantém minha vida organizada, ela cuida das minhas contas e... então isso mudou totalmente nela. Ela é tão... Dave e eu ficamos maravilhados porque ela é tão organizada, você pede qualquer coisa pra ela e, cara, está feito. Ela costumava procrastinar e ela não é assim mais. E isso... então é esperança pra todos. É incrível o que Deus pode fazer. E ela me disse que a mudança veio pra ela quando ela se casou. E agora tudo é... por sua própria conta? Bom, deixa eu perguntar isso, porque eu tive uma amiga que passou por um momento particular. Intencionais em vossas orações com ação de graças. Agora, algumas coisas sobre a oração. Primeiro, a oração não é uma obrigação. É o maior privilégio que temos. E o fracasso começa no fracasso na oração. Precisamos orar muito mais do que oramos, mas se tivermos uma atitude errada na oração, se nós espiritualizarmos demais a oração, transformando-a em algo que ela não é, então nós não vamos querer fazer isso, sabe? Você não precisa se tornar uma pessoa
espiritual, hiperreligiosa. Para orar, não precisa estar num determinado lugar ou numa postura, num determinado momento. Eu gosto de ensinar as pessoas a fazerem o que eu faço, que é orar pelo caminho ao longo do dia. Que a oração se torne como a respiração. Converse com Deus a respeito de tudo e sobre qualquer coisa. Não há nada, agora ouça-me, não há nada sobre o qual você não possa falar com Deus. E a oração, ela abre a porta e convida o poder de Deus para a sua vida, para mudar coisas que você não pode mudar, para abrir portas que você nunca poderia abrir, para fechar portas que podem ser perigosas para você. A oração é que muda os nossos filhos, a oração é o que nos muda, a oração é que faz nossos casamentos darem certo. A oração é o que nos dá o favor que precisamos neste mundo. Nós precisamos orar mais. E estou me preparando para entrar no estúdio e fazer um pequeno ensino de 30 minutos disso, especificamente. Eu acho que há tantas pessoas que pensam que Deus não ouve suas orações. Ou há tantas coisas com as quais elas tentam lidar por conta própria, porque elas acham que não seria algo que Deus estaria interessado. Ele está interessado em tudo aquilo que diz respeito a você. Não importa o quão pequeno ou aparentemente isso possa parecer aos outros, se diz respeito a você, Deus está interessado nisso. E se está te machucando, Ele está interessado em confortá-lo. E se é difícil para você, Ele quer te ajudar nisso. Mas há uma regra para se obter a ajuda de Deus. Isso é, você não tem porque não pede. Peça e continue pedindo, e você receberá. Bata e continue batendo.